No Oriente Médio, o primeiro dia de trégua duradoura entre o Hamas e Israel foi cercado de expectativa. Os dois lados respeitaram o cessar-fogo. Em Israel, as sirenes que tocaram ao menos 4.000 vezes nos últimos 50 dias, hoje ficaram em silêncio. Nenhum foguete foi lançado contra o país. O exército israelense retirou as tropas posicionadas na fronteira com a faixa de Gaza. Uma passeata organizada pelo Hamas reuniu milhares de palestinos. O governo de Israel afirma que o acordo não atende às principais demandas do Hamas, que incluem a construção de um porto e de um aeroporto em Gaza, além da libertação de prisioneiros. Os dois lados voltam à mesa de negociação daqui a um mês, se o cessar-fogo for respeitado. Mesmo assim, o primeiro-ministro israelense foi criticado. Parte da população esperava mais que um simples cessar-fogo e alega que o país ainda está sob a ameaça do Hamas. Toda essa operação não resolveu nada. Não vamos ter paz, disse o israelense. No primeiro pronunciamento, depois da nova trégua, Benjamin Netanyahu alertou: se o Hamas voltar a atacar, a resposta israelense será ainda mais dura. E olha, a insatisfação dos israelenses pode ser vista numa pesquisa feita sob a aprovação do primeiro-ministro que a gente mostrou agora aí, que é Benjamin Netanyahu. No dia 23 de julho, logo após o início da invasão terrestre, em Gaza, ele tinha 82% do apoio público. Nesta segunda-feira, portanto ontem, depois de 7 semanas do conflito, o apoio caiu para 38%. No espectro político, tanto a oposição quanto partidos políticos do primeiro-ministro criticaram a decisão do cessar-fogo que você viu aí retratada. Bom, vamos conversar um pouco a respeito dessa situação em Gaza. Nós estamos aqui com o professor e cientista político Reni Ozi-Cukier. Professor Reni, boa noite, Reni, mais uma vez. Obrigado pela gentileza. Tudo bem. Reni, a ideia surgiu o seguinte: nós mostramos algumas cenas, logo depois de cessar-fogo, de uma grande comemoração em Gaza. Como a impressão que dava é a seguinte: ó, nós ganhamos, né? Teve desfile público, o pessoal fez desfile, criança e tal e tal. Então eu pergunto, quem é que ganhou esse conflito? É difícil, eu acho que os dois lados perderam, do ponto de vista humano, com certeza. Aí a gente pode olhar de outros níveis, né, Heródoto? Então olhar, por exemplo, o lado moral da guerra. O Hamas saiu ganhando, porque Israel saiu como um grande vilão, o número de civis mortos. Então, a guerra moral, a guerra pública, Israel perde. Agora, do ponto de vista militar, talvez Israel tenha ganho alguma coisa, mas é difícil de se mensurar os ganhos, porque os ganhos são destruir túneis, acabar com a capacidade do Hamas, mas o Hamas continua no poder. Então, você não tem uma vitória completa, e esse é um problema da guerra assimétrica. Basta que o lado mais fraco sobreviva para que ele vença. Então, nessa situação, Israel talvez também não tenha sobressaído, mas tem muita gente dizendo que você conseguiu destruir o arsenal de foguetes do Hamas e por isso que o Hamas parou. Porque ele chegou no momento de exaustão, ele não tem nem mais equipamento, foguetes para continuar lançando, então não teria outra solução a não ser parar. Então, talvez a gente possa olhar de diferentes lados e aí cada um tem uma suposta vitória. Mas acho que, no geral, o conflito ele tem um empate, porque a situação volta a ser como ela era, a gente não tem nenhuma definição e provavelmente o que nós vamos assistir é daqui a 1 ano e meio ou 2 o conflito recomeçar, que é o que tem sido nos últimos 4, 5 anos, a cada 2 anos, 1 ano e meio, o conflito volta. Agora, esse cessar-fogo não pode ser seguido de algumas medidas liberalizantes em relação à faixa de Gaza, até para tentar atenuar, vamos dizer assim, essa hostilidade do Hamas contra Israel? Pode, mas a discussão é sempre atenuar, né? Quer dizer, ou liberar, você deixar abrir um pouco Gaza, versus a questão da segurança. O que ficou claro dessa vez é que todo esse cerco a Gaza e mesmo assim a quantidade, a capacidade de túneis que o Hamas conseguiu construir. A gente sabe que tem proibição para cimento, para construção, porque isso pode ser usado em armamentos. E mesmo assim todos esses túneis eram extremamente bem construídos e feitos. Então imagina se abre mais, você vai permitir que entre mais mercadorias e isso vai ser usado pelo Hamas com objetivos militares ofensivos. Então, é uma decisão muito difícil. Por um lado, você pode conseguir ou tentar conquistar mais a opinião pública dos palestinos, o que é difícil por parte de Israel conseguir isso, mas você alivia um pouco. Mas mesmo assim você dá força para o Hamas se rearmar e se preparar para o conflito de novo. Então é uma situação muito complicada enquanto o Hamas estiver no poder com um objetivo tão definido
de lutar, porque ele é um grupo de resistência armada. E aí a ideia de que ele quer conversar, ele nunca deu esse indício com ações práticas. Ele pode até sinalizar, mas faz parte do jogo diplomático, do jogo de força, de sobrevivência dele. Então, fica numa situação meio complicada. Mas a negociação hoje ela está seguindo para isso. Abrir um pouco mais, a discussão do aeroporto é mais complicada e do porto também, porque aí você permitiria a entrada e saída e só com as fronteiras fechadas. E que é importante a gente lembrar, não é só Israel que fecha essas fronteiras, mas o próprio Egito, porque entende o perigo do que é o Hamas operando nesse território. Eu acho que o aeroporto não vai sair, nem o porto, mas vai aliviar e você vai ter as fronteiras um pouco mais abertas. Precisa ver como que isso vai impactar na reação do Hamas. Agora te pergunto, em relação a outros conflitos no qual o Hamas esteve envolvido, dessa vez ele teve tanta ajuda quanto teve no passado? Haja vista que o Egito, como você lembrou agora, mudou o governo, fechou a fronteira. Eu não vi assim um apoio do Irã tão claro como a gente via no passado. Eu não vi, pelo menos. Não, Mesmo o pessoal lá do outro lado, do West Bank. Você está certo. Todos os outros países árabes, em geral, estão vendo o Hamas com maus olhos, porque o Oriente Médio todo está passando por esse problema de radicalização, nessa questão religiosa, de grupos extremistas religiosos tentando tomar o poder. Isso que aconteceu no Egito, que era a discussão com a Irmandade Muçulmana. O Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana, então aí o Egito tenta cortar as asas do Hamas ali, no que pode. E outros governos árabes também começam a olhar para o Hamas como uma ameaça no sentido dessa ideologia, desse tipo de grupo ganhar força. O Irã continua apoiando, mas o apoio foi mais tímido e distante, ou pelo menos não tentando se envolver tanto, porque exatamente o Irã está tentando negociar um acordo nuclear, então é do interesse dele. Mas, no geral, o Hamas ficou mais isolado e por isso que ele saiu de forma tão agressiva, ou respondeu de forma tão agressiva, para tentar ganhar um espaço político. E quando inicia o conflito, aí ele ganha todo o espaço político. Porque, óbvio, os civis morrendo, enfim, toda a tragédia, ele se torna o defensor dele, dos oprimidos, o movimento de resistência. Aliás, a capa da revista foi o Economist, que trouxe batalha ganha, mas guerra perdida, é isso? Porque essa é uma ideia da guerra, né? Você pode ganhar uma batalha, mas não necessariamente você vai ganhar a guerra. E ainda mais, como todo conflito armado militar, ele, na verdade, é um conflito político. O Clausewitz, que é o grande pensador da guerra, já dizia que a guerra é nada mais, nada menos do que a continuação da política por outros meios. Então, eu e você estamos aqui fazendo política, discutindo, discordando, até que a gente parte para a agressão e vira um conflito, mas a gente ainda tem um objetivo político por trás. Então, a força militar, ela serve para tentar chegar a um acordo político. Nesse caso, é muito difícil, porque as vontades são antagônicas. Israel quer garantir o seu direito de existir e o Hamas quer um território, quer existir num lugar sem Israel existir. E aí fica difícil. Enquanto o Hamas estiver na equação, isso complica. Tem um outro lado, que é a Cisjordânia, e o Abbas também saiu perdendo nesse conflito. Por quê? Porque ele foi meio que marginalizado, né? Os palestinos se unem, claro, você está em guerra com o seu inimigo, você tem civis morrendo, e aí o Abbas passa como líder fraco que não consegue fazer nada. Então, ele perdeu bastante. Tanto que agora ele está com uma estratégia de ir até a ONU e tentar não ouvir os Estados Unidos, cortar e fazer alguma coisa para ganhar popularidade de novo, para dizer, olha, eu estou lutando por vocês. Porque nesse momento de conflito, o Hamas vira o grande... Por momentos ele é o causador desse problema, mas de outra forma, quando a guerra começa, ele vira o defensor. E aí o Abbas perde força. E a Cisjordânia se fica um pouco mais isolada dessa situação. Sei. Bom, então... Vamos ver como é que vão evoluir as negociações entre Israel e o Hamas, que estão sendo intermediadas no Egito. Exato. Por quê? Porque Israel entende que o Egito é um parceiro neutro. O Hamas queria que elas fossem intermediadas no Catar e não aconteceu. Ou na Turquia, não aconteceu. Então, assim, o Egito tem mais credibilidade, né, por ser ele está envolvido com a questão da fronteira, ele vai ter que participar, ele vai ter que abrir a fronteira dele também para permitir que essa ajuda chegue até Gaza. Só que hoje existe uma tensão muito grande entre o Hamas e o governo do Egito. Então, mas a gente tem que olhar para a negociação dos dois
e olhar para o desenvolvimento também das outras negociações. A situação do Netanyahu ficou difícil e isso é curioso, porque Caiu, você viu, né? a opinião pública dele caiu, despencou, porque as pessoas não querem, elas querem uma solução. E aí tem duas soluções, ou elimina o inimigo, e nesse tipo de guerra é impossível, porque vai ser um massacre. Lógico. Então ele não tem como fazer isso. E aí o outro lado faz paz com o inimigo. Mas também não dá para fazer paz com o inimigo, que é um grupo terrorista radical que não aceita a existência dele. Então ele realmente está colocado numa sinuca e num dilema. E é curioso porque ele é visto como um líder de direita, duro, e o próprio país dele está achando, por momentos, ou acha que ele é muito fraco, está achando que ele foi fraco agora em assinar um cessar-fogo, ou outras horas quer que ele seja muito mole, mas aí não dá para ele ser porque a realidade não permite. Então, a política é muito complexa ali naquela região.